Olá, caros alunos, seja bem-vindo à nossa segunda aula de programação de equipamentos. Nessa aula a gente vai falar sobre estrutura de decisão, CLP, programação e HM. Dentro da estrutura de decisão, falaremos sobre estrutura de condição. É comum nos algoritmos surgirem situações em que a execução de uma ação ou uma sequência de subações esteja sujeita a certa condição. Essa condição é representada no texto do algoritmo por uma expressão lógica. Denomina-se expressão lógica a expressão cujos operadores são lógicos e cujos operadores são relações constantes ou variáveis do tipo lógico. As operações relacionadas são os símbolos que são utilizados para realizar as comparações permitidas entre os valores, tais como a descrição acima. A figura abaixo apresenta os tipos de operadores relacionados a comuns à maioria de linguagem de programação. Então, temos o significado e os símbolos. Maior, menor, igual, maior, igual, menor ou igual e diferente. A figura anterior apresentou alguns exemplos de comparação válida em diversas linguagens de programação. A estrutura condicional mais simples que se pode utilizar é o se então, que possui a estrutura básica apresentando abaixo. Se menor a expressão lógica, então aí você coloca o bloco de comando, que seria executar um nome de uma pessoa ou uma média escolar de um aluno. E no final da lógica você coloca fim se. E agora temos a comparação aqui. Comparação válida. Variável e constante. X é igual a 3. Variável e variável. A menor, maior que B. Variável e expressão. Y é igual a W mais J. E a expressão e expressão. Aspa, X dividido por 1, fecha aspa. Menor que y dividido por 4, fecha aspa. Exemplo de condição simples. Aqui é uma média escolar. Então temos uma escrita em linguagem C. Por quê? Temos a palavra var, que é onde. Ela pergunta onde você quer colocar, onde você quer direcionar. Eu quero colocar a média real. Aí eu vou escrever a fonte. Eu vou informar a média do aluno, eu vou colocar para ler a média. Se a média for maior ou igual a 6, então eu coloco lá aluno aprovado e coloco o fim do algoritmo. Aqui eu fiz uma pequena estrutura em Portugal, para facilitar até a dinâmica de desenvolvimento, de entendimento do aluno também. A estrutura em Portugal. Eu pedi para ver a raiz quadrada de um determinado número. Então, eu coloquei para executar. O Portugal você pode executar ele online. Então, quando você finaliza o programa, ele te dá o resultado da raiz quadrada de 4, que é igual a 2, e a raiz de 27, que é 3. Então, ele executa o programa finalizado. E para dar uma condição, para mostrar para vocês como funciona essa questão de programação utilizando o Portugal, temos o controlador lógico programável, que é o CLP. Basicamente, ele é preparado com uma estrutura dessa, uma linguagem C ou Portugal. Como ele tem uma base que você consegue salvar um software, consegue salvar um hardware nele, aliás, consegue acrescentar um hardware, né? E instalar um software, então você já vem com aquela base, você vai acrescentar só as derivações que você precisa na sua utilização. O controlador lógico programável é um equipamento eletrônico digital com hardware e software, compatível com as aplicações industriais. Ele pode ser programado através de uma linguagem de programação de maneira a executar funções aritméticas, lógicas, de temporização, de contagem e entre outras. Possui entrada para aquisição de dados e saída para acionar diversos tipos de dispositivos e processos. O CLP revolucionou os comandos e controles industriais desde o seu surgimento na década de 70. Sua grande vantagem é a possibilidade de reprogramação, permitindo transferir as modificações de hardwares
em modificação de software. Então, é tudo linguagem C. Você consegue fazer o programa, você usa ele numa empresa, num chão de fábrica, numa esteira. Então, ele executa, se você tiver um encarrilhamento de material numa esteira, e você coloca lá no software dele que ele vai precisar passar de um em um, em uma determinada ponto de sinalização. Se passou 2 ou 3, então ele vai mandar parar. Posso mudar essa programação para utilizar em outra função? Posso. Eu apago os dados que eu acrescentei e vou lá acrescento parâmetro para funcionamento de um determinado motor. O motor do seu portão pode ser usado na sua residência. Acender luzes, apagar luzes em um determinado horário do dia, utilizar na irrigação. Então, o controlador você consegue fazer tudo isso, porque a base dele já vem programada no software, então você vai mudar os parâmetros. Mas antes disso, você utilizou a linguagem básica em C para deixar tudo parametrizado, para facilitar a vida do usuário final. Outras vantagens do CLP em relação aos painéis com relés são utilização de menos espaços, menor consumo de energia, reutilização em outros processos, que a gente acabou de citar, maior rapidez na elaboração dos processos ou projetos, porque já vem pronto o software, capacidade de comunicação com outros dispositivos. Os transdutores são dispositivos que fazem a leitura de variáveis no processo e vários sinais elétricos para a entrada do CLP. O CLP, em função do programa gravado em sua memória pelo usuário, atua no sistema por meio de suas saídas. As variáveis de saída do sistema executam a cada instante o acionamento das válvulas, motores, indicações luminosas, entre outras, interagindo com o processo a fim de controlá-lo. Aqui temos um exemplo de um diagrama de funcionamento dos transdutor e a representação dos símbolos que representa cada instrução que você pode usar dentro do transdutor. O controle de processamento de informação de entrada e saída do CLP são realizados de maneira sequencial, através de ciclos de varredura, como mostra a figura ao lado, conforme a descrição a seguir. Máquina ou processamento controlado. Variáveis, transdutor mecânico, eu tenho um contato aberto. Transdutor indutivo, eu tenho uma bobina. Transdutor capacitivo, eu tenho uma divisão capacitiva. E o transdutor fotoelétrico. O CLP, ele joga esse sinal para um relé ou contatores, válvulas e lâmpadas. Controlador lógico programável, eu coloquei aqui um pequeno exemplo de como a utilização na nossa cabeça e a utilização, a comparação com o CLP. Quando estamos pensando ou tendo alguma ideia, você sabe o que acontece com a gente. Para ilustrar, veja o esquema a seguir e observe se não é assim que nossa cabeça funciona. A entrada, quando você tem uma ideia, você tem a percepção, as impressões e os sensoriais. Processamento. Atividade de processamento, como auxílio de nossa memória, executa os diversos processos, controlando, comparando, combinando, deduzindo, entre outras. E a saída do resultado é o processamento do pensamento. No controlador você tem a mesma dinâmica, você tem o início, ler as entradas, executar o programa e atualizar as saídas. A diferença é que essa parte é executada pelo ser humano. A parte de pensamento, você coloca as ideias, então você converteu para executar tudo eletronicamente. Estrutura de um controlador. A figura a seguir mostra a representação da estrutura interna de um controlador lógico, programável, sendo possível observar os blocos e também o que compõe. Também são mostradas conexões à rede e a terminação de programa e a modulação em entrada e saída. A gente tem a rede elétrica. Quando se fala em rede elétrica, você tem vários níveis de tensão. Memória de uso, onde você vai armazenar a programação. Unidade de processamento, memória de programa do monitor, circuitos auxiliares, memória de dados
onde você armazenou todos os dados, memória de imagem da ES, onde você programou todas as saídas e entradas, e os circuitos auxiliares, pode ser as baterias e outros. Na atual geração de CLPs, são empregados em linguagens de alto nível, os quais possuem uma série de instruções de programação predefinidas. Isto aproxima a linguagem do alto nível da linguagem humana, facilitando o trabalho do programador. Hoje, quando você programa um CLP, eu não vou ter que entrar com a linguagem em C. O programa já vem pronto. Então, ele vai lá, vamos colocar um nível de tensão. Ele já vem escrito lá, tensão aceitável, 12 volts, 24 volts. Então, já facilita para a minha programação. A chamada linguagem de programação de baixo nível ou linguagem de máquina exige maior habilidade do programador, no qual necessita de uma boa compreensão de hardware do equipamento, porém demanda um menor tempo de processamento. Essa já é uma situação que, se você conhecer a linguagem C, você vai criar todos os dados, obedecendo às regras, você vai ter uma facilidade de criação melhor, né? Aqui no primeiro, na atualização do CLP, na programação, que a gente recebe pronto, você vai preencher, mas não sabe exatamente como funciona internamente. Quando você conhece a linguagem de programação de baixo nível, você já tem essa facilidade de conhecer o processo. Tipo nessa descrição. Aqui já está a descrição final, mas lá dentro, quando eu conheço a linguagem C, eu vou acrescentar fonte de alimentação, unidade de processamento e outros. A seguir são apresentados detalhes de exemplo de 3 linguagens de programação comumente utilizadas nos CLPs: lista de instrução, diagrama de blocos e diagrama de contatos, que é o ladder. A figura a seguir mostra o exemplo de linguagem escrita de forma mnemônico-booleanos, contendo linha de instrução alfanuméricos. Então aqui você pode utilizar, esse exemplo aqui é utilizado em um controlador de um gerador de energia, um gerador de emergência, para controlar o motor. Diagrama de blocos. Esta é uma linguagem composta em uma série de símbolos gráficos da lógica combinatórias e é mais usada pelos técnicos com experiência em eletrônica digital. A representação gráfica é feita através das portas lógicas. A figura ao lado mostra o exemplo de linguagem, o qual desempenha a mesma função de exemplo da figura anterior. Essa figura a gente tem, está descrevida em booleanos. Aqui já temos a distribuição em blocos lógicos. No final é a mesma, como disse, é a mesma função. E o diagrama de contatos, que é o ladder. É uma linguagem de programação mais utilizada em CLP, sendo semelhante a um diagrama elétrico. Também é conhecido como diagrama de relé, diagrama escada ou diagrama ladder. A figura mostra o exemplo da linguagem, o qual desempenha a mesma função dos exemplos das figuras anteriores. A diferença dessa programação em ladder, que ela é utilizada principalmente em fábrica. Como a gente tinha comentado anteriormente, que a questão, ela usa sensor termoresitivo, contagem de materiais. Então, em uma determinada esteira, tem que passar um por vez e passou 3 ou 4. Essa você consegue colocar sensores nessa linguagem para que ela consiga contar de 1 a 1 ou mais itens. E se for o caso, se for parametrizado um item e passar 2, ela vai mandar abrir o contato, parar a esteira ou o equipamento que esteja levando o material. Aqui também temos o exemplo de representação da função. Aqui temos uma função note, a equação que é igual a I1. Temos o símbolo do note com a negação e temos o diagrama de contato, que é o ladder. Temos a porta AND, Q1 é igual a I1 vezes I2. Quer dizer um ou outro, né? Ele não vai deixar sair os dois sinais. E a linguagem em ladder. Agora, para a gente colocar tudo isso,
facilitar o entendimento desse diagrama, ou então você resolver um problema mais rápido, utilizamos a interface homem-máquina, que é o IHM. Esse dispositivo se comunica diretamente com o CLP, utilizado para visualizar dados do processo, que executa em função de monitoramento, controle de máquinas, processos, instalações industriais. É por meio da IHM que o operador pode interagir com o sistema controlado, exercendo uma função extremamente importante, pois as informações recebidas da IHM, ela pode ser realizar intervenções para manter a segurança, o bom funcionamento e a disponibilidade do serviço. Seus principais componentes são visor, display, teclas ou botões para navegação ou inserção de dados, barramento com placa de expansão, portas de comunicação e software. Tipo mais comum de IHM são frontais em teclado de display de 7 segmentos, frontais de LCD com teclado e função, terminais de vídeo, terminal de vídeo com tela sensível ao toque, que é basicamente um celular, né? As IHMs costumam ser utilizadas para indicar falha em máquinas e processos, mostrar status de máquinas e processos, permitir intervenção do operador no processo, monitorar variáveis de processo, como contagem de componentes, tempo de fabricação e temperatura e pressão. Nesse caso aqui, a IHM basicamente ela facilita a vida do usuário, do CLP, do operador, porque você consegue acompanhar essas informações em tempo real em uma tela. Então você consegue atuar mais rápido, se for numa área de produção que não pode parar. A IHM é de extrema importância, porque você consegue parametrizar todos os dados e enviar para esse monitor, e parando o processo você consegue identificar sem ter que acessar o controlador, que levaria bastante tempo. Aqui temos várias telas de IHM. Aqui temos o controle de motores com fluxo de líquidos, então você consegue ver através de sensor termorresistivos a altura de cada líquido. Temos sinalizações com botões, temos multimedidores e outros. Senhores, aqui finalizamos a nossa segunda aula, e lembrando também para vocês que foi disponibilizado no fórum a criação de algoritmo. Então vocês podem utilizar algoritmos prontos, usando o Portugal, ele tem algoritmos disponíveis. O DevC++, ele tem alguns algoritmos prontos, só que você precisa instalar na máquina, não tem online. Vocês podem copiar os dados prontos do Portugal, escrever o algoritmo, mudando, acrescentando os dados de vocês, para vocês terem uma noção de como funciona a linguagem de programação, para vocês terem um entendimento. Alguns que tiverem algum entendimento mais avançado, vocês podem colocar dados mais complexos. Mas a gente vai estar vendo mais informações, vamos estar acrescentando mais conhecimento com aulas práticas na aula presencial. Desejo a todos bons estudos.